de maneira absolutamente distinta no Brasil, o debate da reforma sanitária surge nos intelectuais, entre os intelectuais. Surge dentro das universidades e dentro das instituições de formação e de pensamento. Os políticos estavam distantes desse debate. Quer dizer, de maneira muito curiosa, interessante e singular, esses setores, o Instituto de Medicina Social e outros órgãos, acho que por essa fusão, esse olhar sobre a saúde, ele faz uma interferência na vida política, que talvez tenha sido a única grande interferência da universidade no desenho de Estado, onde apresenta as bases e os pressupostos da organização do Sistema Único de Saúde, que foi vital naquele momento para que o Brasil tivesse uma organização de saúde considerando direitos e que compreendesse todos esses aspectos da saúde, desde não restritas à medicalização. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela tem um papel protagonista na saúde coletiva do Brasil, tanto na concepção como na definição de políticas. A fundação do Instituto de Medicina Social, num momento ainda da ditadura militar brasileira, foi um fato extremamente revolucionário, corajoso e que significou mudanças substantivas na visão de saúde e na visão brasileira da saúde coletiva. Eu me lembro, na década de 70, quer dizer, antes mesmo da existência da Comissão de Ciências Sociais, uma reunião que tivemos na Associação de Sociólogos do Estado de São Paulo. E na Associação dos Sociólogos de São Paulo, nós começamos a nos reunir como um grupo de sociólogos da saúde. Havia 2 grupos na Associação de Sociólogos que eram muito fortes, né? Que eram perenes, vamos dizer, um que estudava sindicalismo e outro de saúde. É interessante você pensar, por que saúde? Porque estava se incorporando no ensino, não é? Um pouco de cientistas sociais e, por outro lado, havia também essa preocupação de definir nosso espaço. E alguns serviços de saúde, Secretaria Estadual, Municipal, já estavam incorporando sociólogos também, né? Então, nesse processo, eu diria, a Associação de Sociólogos do Estado de São Paulo tinha um grupo de saúde, nós nos reunimos, aí Paulette, Cecília Donângeles, o pessoal todo se reunia e discutia. Ali nós nos perguntávamos o que um cientista social fará na área da saúde, né? Para aqueles que estavam nas instituições médicas e com uma missão relacionada ao ensino, basicamente, era mais fácil responder o que nós iríamos fazer, não é? Quer dizer, ensinar, enfim, dar cursos, né, de ciências sociais para alunos de graduação da medicina. Eu acho que esse foi um primeiro momento que começamos a pensar na profissionalização das ciências sociais no campo da saúde. Um dos encontros, antes da visão mais teórica, mais, vamos dizer, materialista histórica, a gente trabalhava muito com ciência do comportamento, mas ainda depois isso foi se tirando essa visão e a gente começou a trabalhar muito mais com materialismo histórico, mas muito mais com a sociologia. Nós começamos, era um pouco antropologia, depois sociologia, depois a política, não é? Depois a gente teve uma presença forte de história, geografia, e depois volta. Eu acho que a antropologia hoje é forte. José Luiz Fiore, que foi a São Paulo, disse assim, olha, nós estamos convidando, a gente está com recurso lá para fazer uma pesquisa, vários projetos de pesquisa e gostaríamos que você fosse trabalhar com a gente. O nosso projeto é fundar uma instituição e uma disciplina, que seria a saúde coletiva. Eu sou uma pessoa que adora desafios, então esse negócio blim soou na minha cabeça, fundar uma disciplina. E eu vim para o Rio. Na verdade, acompanho a Abrasco desde do seu nascimento. E a fundação foi na Secretaria de Saúde de São Paulo, onde eu trabalhava. 3 anos depois, em 82,
83, no começo de 83, saiu um artigo da professora Maria Cecília Donângelo, conceituando a questão do coletivo e da saúde coletiva. E, bom, tem uma história bastante trágica, porque ela terminou esse artigo e no dia seguinte ela sofreu um acidente fatal, né? Esse momento foi, assim, bastante importante, eu chamo de um momento fundador da saúde coletiva, tanto como instituição, como associação, como conceito, né? O conceito de coletivo, o conceito de saúde coletiva, por que esse conceito, por que ele começou a fazer sentido para os acadêmicos, né, das medicinas preventivas, medicina social, da saúde pública. Depois da criação da Abrasco, em 1979, quer dizer, então aí nós temos a organização mesmo, né, de uma associação que vai congregar os diferentes profissionais e que vai ser fundamental para que as comissões, né, se instituíssem no seu âmbito. A primeira comissão que se formou na Abrasco foi a de epidemiologia. Quer dizer, se não me engano, já no início dos anos 80, e a comissão de ciências sociais, a primeira comissão, começou em 1986. Bom, e aí, a partir de um certo momento, a própria Abrasco cria a comissão de política, né? Eu me lembro que até naquele momento eu não achei que devia ser, porque eu falava, não, mas a política faz parte das ciências sociais. Como é que pode ter uma outra área? Porque tirar a política das ciências sociais, mas não teve. Houve essa discussão, eu acho que na Abrasco se devia ser ciências sociais ou ciências humanas e sociais. Eu acho que com o tempo veio prevalecendo a ideia de que eram humanas também, não só as chamadas básicas das ciências sociais, né? Então, foi um processo também de constituição do campo, do delineamento desse campo e dos nossos congressos. Alguns acham que o fato da epidemiologia ter absorvido a discussão da epidemiologia crítica, ela acabou absorvendo toda essa discussão das ciências sociais, né? E as ciências sociais, ela ficou meio exaurida um pouco dos seus conteúdos. E depois a área de administração e planejamento também captou isto, né? Então, muitos têm a sensação de que você foi mais um meio. Eu não tenho essa sensação. Eu não sei se também tem a ver muito com a instituição onde você está, né? Estou num departamento que a área de ciências sociais tem o seu poder. A epidemiologia tem, a administração tem um outro, é a área, inclusive, menos constituída. E eu sou cientista social, socióloga, né? E acho que mesmo quando a Cecília definiu o conceito de saúde coletiva, de coletivo, ela vai tomar a questão do coletivo a partir do referencial das ciências sociais. Então, a saúde coletiva nasceu com dois grandes pilares, né? As ciências sociais e a epidemiologia, né? A ideia de uma comissão de ciências sociais em saúde faz parte de um momento histórico da Abrasco, que vinha desde a primeira reunião nacional de ensino, pesquisa em ciências sociais na área de saúde coletiva, que foi realizada em julho de 1982, na Santa Casa. Que eu me lembro, não se falou em comissão de ciências sociais nesse momento, em 80, na década de 80. O que eu posso adiantar em relação a Comissão de Ciências Sociais é que, embora tenha havido muito empenho em fazer com que a comissão funcionasse, apresentando planos de trabalhos, incluindo publicações, a minha avaliação era que ela não teve sucesso. Aspas. A força da conjuntura política e o forte empenho da associação Abrasco no processo de reforma sanitária priorizaram a implementação das atividades da Comissão de Política de Saúde, que funcionou autonomamente às demais ciências sociais, atuando fortemente na formulação e vocalização da política de saúde, defendida pela associação e pela militância do movimento sanitário,
tendo permanecido posteriormente apartada das demais. Fecha aspas. Esta, então, é a questão que se colocou no momento da criação de uma comissão, num momento histórico muito importante, que era a discussão da reforma sanitária no Brasil e pela própria Abrasco, de dar, né, precedência ou prioridade, vamos dizer assim, a essa comissão, que em realidade trabalhou e elaborou documentos que se tornaram referência para a reforma sanitária. O primeiro Congresso da Abrasco aqui no Rio de Janeiro, conosco. Acho que justo. Nós temos sido corajosos. O MS foi corajoso ao ser criado. Foi corajoso porque se criou com uma concepção contemporânea, moderna, progressista, na ditadura. A minha trajetória na comissão, na verdade, ela veio atrelada ao segundo congresso, né? A gente tinha tido um primeiro congresso, o primeiro encontro, né, lá de Belo Horizonte, e analisando inclusive o conteúdo desse encontro, eu achei muito interessante, né? Porque a composição dos textos que eles apresentavam, a classificação, tá certo, dos temas do encontro, tinha algumas coisas muito ligadas à antropologia, mas eu achei que ia ficar basicamente restrito a isso, e não foi. Aí a questão das ciências sociais, quer dizer, foi se reforçando, né? E começou a ter uma certa massa crítica, inclusive, quer dizer, acho que uma pessoa de ponta era a Cecília Donângelo nesse processo, depois tinha o Everardo, e, enfim, e tem vários trabalhos nessa linha de avaliar a quantas andava as ciências sociais. Depois, houve a resolução de se fazer um primeiro congresso, que foi o de Curitiba, que foi coordenado pela Ana Maria Kaneski, né? E nesse encontro, quer dizer, o que a gente tinha já era assim, uma tendência de trabalhar a questão da disciplinaridade, né? Acho que no momento em que as ciências sociais estava se firmando, até o Garcia diz isso, né, em algum momento, né, que se deu a disciplinarização das ciências sociais. Aí chegou o segundo encontro. Quando chegou no segundo encontro, a situação estava preta, né? Não só do ponto de vista de que se faz, se não faz, porque ainda não tinha uma coisa que tinha se firmado, mas sobretudo eram tempos de vacas magras. Nós achamos que a temática, bem da verdade, devia ser aberta para a comunidade. Foi o que nós fizemos. Nós abrimos para todo mundo palpitar, reunimos e compusemos as diferentes temáticas. Em termos de organização de mesas e etc., a opção foi mesmo disciplinar, né? Nós tínhamos tinha uma mesa sobre antropologia, sociologia, política, uma de metodologia. De certa forma, os congressos se institucionalizaram, mas isso não foi um processo tranquilo. Dá a impressão que achar que as ciências sociais se firmou como uma área, um campo de conhecimento constitutivo da saúde coletiva e etc, etc. Mas quando chegava na hora de fazer o congresso, era um problema, porque isso envolvia recursos e vai aí dali para adiante. Data de 1999, a ideia de ampliar a comissão, passando a ser Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Mas o nome cujo nome, né, Ciências Sociais em Saúde, Ciências Sociais e Humanas em Saúde, foi alterado no ano 2000. Eu acho que é importante a diversidade epistêmica, é importante o trabalho na interface dos saberes. Eu acho que conduz a inúmeras possibilidades de pesquisas empíricas e teóricas, né? Mas a realização de eventos
com essa dimensão, ciências sociais e humanas, pode levar a uma diluição, que, a meu ver, nem sempre é produtiva. As ciências sociais têm um impacto na expansão do campo da saúde, não é? Assim, antes, o que era predominante eram os estudos epidemiológicos, era o que mandava no campo. Se você pegar a última década, o que causa impacto no campo são os estudos que são oriundos das ciências sociais da saúde, não é? Seja no campo sociológico, no campo histórico, no campo antropológico, no campo da política. Ela tem ela irrompe no cenário para primeiro plano. Ela que era assim, em relação às 3 décadas anteriores, aquela coisinha assim, tímida, atrás, procurando se justificar a existência, porque estamos ali, porque esse lugar nos pertence, como manter isso, essa posição. Não, aí agora não tem volta atrás. Eu acho que toda visão crítica que você possa ter da saúde coletiva vem das ciências sociais. O instrumental que permite uma visão crítica vem das ciências sociais. Os diversos campos em que se passa essa questão da política de saúde e das instituições de saúde podem gerar, não é, conhecimentos e disciplinas, como das ciências humanas, que coloquem o campo para frente. E isso eu acho que o século XXI favorece exatamente isso. E a saúde entra na pauta como uma questão vital para a organização de um país cidadão, de um país novo, de um país democrático. E que eu me lembro muitas vezes que a Brasco e os intelectuais da área de saúde diziam que não havia possibilidade de se pensar em democracia sem pensar em acesso à saúde, e acesso universal à saúde. E associou essa questão democrática à questão do acesso universal à saúde. Em grande parte foi gestado no MS e passou pelo sistema inteiro de saúde o SUS. Certo? A ideia da universalização da saúde como um direito de todos, a criação do SUS, tudo que passou na Constituição de 88, foi criado em função desta visão crítica que acontece no Brasil. Houve uma mudança de paradigma na formação médica e na formação de saúde nessas últimas décadas, que afastou da compreensão do que se chama das doenças ou das enfermidades mais correntes do povo brasileiro. Se começou uma introdução de um olhar ultra tecnológico, ultra tecnicista e etc., e um afastamento da ideia do SUS. Como que a grande vocação da formação médica fosse a atividade privada e não a atividade pública. É um desvio. A atividade pública, ela é mais importante. De alguma maneira, eu sinto necessidade, no âmbito da comissão hoje, de discutir o ensino de, por exemplo, sociologia da saúde ou antropologia da saúde nos cursos de graduação das carreiras da saúde.